Olá, boa noite. Boa noite. O início da quaresma para os católicos. Papa preside missa das cinzas na Basílica de Santa Sabina, em Roma. Na homilia, Francisco afirmou que a vida não é um teatro e encorajou os fiéis a descerem do palco do fingimento. Na catequese, Santo Padre diz que, diante do vício da preguiça, é preciso manter acesas as brasas da fé. No Brasil, a CNBB lançou a campanha da Fraternidade de número 60. Centenas de fiéis participam de missa de abertura da quaresma na Arquidiocese de São Paulo. Com a imposição das cinzas, católicos iniciam um período da prática de jejum, oração e confissão. O Brasil alcança a marca de 500 mil de pessoas com dengue. Na Canção Nova, missa com a imposição das cinzas para fazer penitência e buscar a conversão. Na capital mineira, pacientes e familiares participam da missa de cinzas na capela do Hospital das Clínicas. 14 de fevereiro de 2024, início da quaresma na Igreja Católica. Está no ar o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. O Papa Francisco presidiu hoje na Basílica de Santa Sabina, em Roma, a Santa Missa com o rito da bênção e imposição das cinzas. Em sua homilia, afirmou que a vida não é um teatro e que a quaresma nos convida a descer do palco do fingimento. O momento de oração na igreja de Santo Anselmo, seguido pela procissão penitencial em direção à Basílica de Santa Sabina, deu início às celebrações da quaresma em Roma. Rezei por todo o povo brasileiro, os conhecidos, familiares, enfim. E eu fiz a procissão, acompanhei a procissão e depois participei da celebração da Eucaristia aqui na Basílica de Santa Sabina. Na homilia, o Papa Francisco refletiu as palavras citadas por Mateus sobre o jejum, a esmola e a oração, onde Jesus ensina que façamos tudo isso em segredo. De acordo com o pontífice, entrar no segredo é o convite de Jesus a todos neste tempo quaresmal. O Santo Padre explicou que entrar no segredo significa voltar ao coração, ao nosso verdadeiro eu e apresentá-lo diante de Deus tal como é, sem disfarces. O Papa alertou que a vida não é um teatro e a quaresma nos convida a descer do palco do fingimento e regressar ao coração, a verdade daquilo que somos. Riconosciamoci per quello che siamo, polvere amata da Dio. Reconheçamos-nos pelo que somos, pó amado por Deus, e graças a Ele renasceremos das cinzas do pecado para a vida nova em Jesus Cristo e no Espírito Santo, afirmou o Papa. Em Jesus Cristo e no Espírito Santo. Após a homilia, o rito da bênção e imposição das cinzas impostas a Francisco e, em seguida, os cardeais e fiéis. Ao final da celebração, o Santo Padre saudou a todos. Participar da abertura da quaresma numa celebração presidida pelo Santo Padre é sempre uma experiência profunda de viver a comunhão da igreja. Trouxe os amigos, o povo do Brasil no coração, especialmente da Arquidiocese do Rio. Muitas vezes eu nem olhava, só fechava os olhos e ficava escutando ele falar. E eu acho que é disso que a gente precisa um pouco, né? Um pouco de paz aí no mundo e mais amor. E a gente segue no caminho das celebrações em Roma, porque diante do vício da preguiça, é preciso manter acesas as brasas da fé. Palavras do Papa Francisco durante a audiência geral de hoje, antes de celebrar a missa desta quarta-feira de cinzas. O pontífice deu continuidade ao ciclo de catequeses sobre vícios e virtudes. A catequese foi realizada na Sala Paulo VI. A preguiça, tema do dia, é mais um efeito do que uma causa, disse o Papa. A pessoa fica ociosa, indolente, apática. Na raiz grega do termo, assídia, está a falta de cuidado. Trata-se de uma tentação perigosa, advertiu o pontífice. Quem é vítima da preguiça é como que esmagado pelo desejo de morte, se arrepende da passagem do tempo e até mesmo a relação com Deus torna-se enfadonha, completou o Santo Padre. Il cuore gli appaiono ora del tutto inutili.
De acordo com o Papa, os mestres espirituais ofereceram vários remédios diante da preguiça. O mais importante é a paciência da fé, a coragem de ficar e acolher no agora de nossa vida a presença de Deus, pois Jesus nunca nos abandona, mesmo na tentação. La fede, tormentata dalla prova della accidia, non perde di valore. A fé, atormentada pela prova da preguiça, não perde o valor, mas é a fé verdadeira, humana, que apesar de tudo, apesar de cega pelas trevas, ainda crê com humildade, disse Francisco, que completou. Quella fede che rimane nel cuore. É aquela fé que permanece no coração, como permanecem as brasas debaixo das cinzas. Ficam sempre ali, e se alguém cair neste vício ou numa tentação de preguiça, procure olhar para dentro e proteger as brasas da fé e caminhe em frente com a bênção de Deus. Que o Senhor benedica. Antes de encerrar, o pontífice pediu orações pelos que sofrem com as guerras vividas no hoje e expressou sua dor pelas realidades da Ucrânia, Palestina e Israel. Aos cristãos, o Santo Padre pediu que façam da Quaresma oportunidade de conversão e renovação interior na escuta da palavra de Deus e no cuidado com o próximo, intensificando a oração, especialmente para pedir paz no mundo. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lançou hoje a campanha da Fraternidade de número 60. Vamos a Brasília saber mais sobre o tema deste ano. Boa noite, Ronaldo. Olá, Mauricéia, para você também uma boa noite. Boa noite para toda a nossa audiência da Canção Nova. O tema escolhido para comemorar os 60 anos da campanha da Fraternidade foi Fraternidade e Amizade Social. E o lema, vós sois todos irmãos e irmãs. Anualmente, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil promove a campanha da fraternidade no período quaresmal, um tempo de reflexão sobre temas relevantes para a Igreja e a sociedade. O lançamento oficial foi na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil com a realização da Santa Missa. Na sequência, Dom Ricardo, secretário-geral da CNBB, fez uma reflexão sobre o tema e a necessidade de viver uma quaresma de renúncia ao pecado e a promoção da paz entre os povos. A encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco ressalta a importância de promover a fraternidade, a paz e a amizade social. Com base nesses ensinamentos, a campanha da fraternidade propõe a realização de encontros de partilha entre as famílias, comunidades locais e um gesto concreto de promoção da paz e da caridade. É um tempo favorável para que sejamos fortalecidos por esse espírito de reconciliação. É tempo de buscar a paz, o diálogo, a concórdia. E a campanha da fraternidade vem fortalecer este propósito. O Papa Francisco enviou mensagem para o lançamento da campanha e voltou a pedir o fim das guerras e a paz no mundo. Em 2024, a campanha da fraternidade completa 60 anos. Todos os anos, o último dia da campanha marca a coleta nacional da solidariedade. Os recursos são direcionados para obras de assistência social cadastradas pela CNBB. Temos crianças e jovens e adolescentes em alta vulnerabilidade e que vão para a instituição muitas vezes para comer. E muitas vezes a boa vontade não adianta. E a campanha ajudou e o projeto a concretizar e fazer com que isso aconteça. Agora vamos falar de política. Apesar do feriado prolongado, o Congresso Nacional deve retornar às sessões de votação apenas em março. Não há registros de agenda nos sites da Câmara e do Senado entre 17 e 27 de fevereiro. Para o retorno, é necessário que sejam definidas as presidências das comissões. Em Jerusalém, diante do túmulo vazio, os frades da comunidade do Santo Sepulcro celebraram a abertura do tempo litúrgico quaresmal com a missa solene da quarta-feira de cinzas. Frei Stefan Milovic, presidente do Santo Sepulcro, presidiu a celebração, que contou com a presença de alguns cristãos locais que chegaram à Basílica. Na homilia de Dom Paulo Pessina, sacerdote da Diocese de Novara, os fiéis foram convidados a entrar num tempo que vai além da privação, mas que se abre a uma experiência de verdadeira transformação de vida, como Jesus mostrou aos seus discípulos no Monte da Transfiguração.
A quaresma parece um tempo triste de renúncia e todas as outras coisas. Essa não é a verdadeira face. É uma face real, mas não completa e plena da quaresma, porque pode ser transfigurada. E a própria quaresma quer se apresentar a nós com uma nova face. É tempo de renúncia, mas não apenas isso. Há uma face diferente e muito mais completa, que é a da multiplicação. Diverso, molto più pieno, que é quello del multiplicare, não? Um convite a multiplicar a escuta da palavra de Deus, o silêncio e, portanto, a escuta sincera de nós mesmos. Assim, a atenção ao próximo, feita de boas ações e palavras. Quindi tutta questa moltiplicazione, a cosa serve? Então, para que serve toda essa multiplicação? Serve para contribuir estritamente para a realização daquilo que o Senhor espera de nós, que é a nossa conversão, e que nós não conseguimos nunca fazer a contento do Senhor, porque nunca renunciamos. Espero que, vivendo assim, multiplicando todas estas ações, possa ajudar-nos na nossa conversão. Eis então o convite a viver a quaresma, à maneira de Deus, como lhe agrada. Per usare um termine, um gergo familiare, alla maniera di Dio, no? Come Dio piace. Após a homilia, as cinzas foram abençoadas e colocadas na fronte dos participantes. Um sinal de penitência, com o qual cada cristão se compromete de modo particular a viver um tempo de conversão e de luta contra o espírito do mal. E daqui do Santo Sepulcro, iluminados pela palavra de Deus e fortificados com o pão eucarístico, possamos deixar-nos atrair com o coração aberto ao banquete pascal que o Pai prepara para os seus filhos. Vamos seguindo em frente com esse novo tempo na igreja, fazendo conexão com a capital paulista, porque o Sidney Fernandes tem informações sobre o início da quaresma na Arquidiocese de São Paulo. Boa noite, Sidney. Boa noite, Reinaldo, e boa noite a todos que nos assistem neste momento. Centenas de fiéis participaram da missa que marcou a abertura do período quaresmal na Catedral da Sé. Acompanhe os detalhes na reportagem. Bispos, padres, diáconos e religiosos se uniram ao povo da Arquidiocese de São Paulo para a celebração que marcou o início da quaresma. É um tempo muito especial para mim. Eu procuro estar mais em recolhimento, em silêncio, e também procuro estar em solidariedade com aqueles que precisam. É a primeira vez que eu venho aqui na Sé, moro aqui em São Paulo desde 2019, quando eu comecei a estudar. Para mim tem sido uma experiência muito gratificante. Com as práticas de jejum, penitência, abstinência, todas as práticas que a gente vai aprendendo e ressignificando ao longo da nossa formação cristã. A celebração eucarística foi presidida pelo cardeal Odilo Scherer. Na homilia, o arcebispo de São Paulo destacou que o evangelho de hoje nos indica como viver a quaresma. Oração, jejum e esmola. 3 exercícios que indicam 3 práticas religiosas, que podem ser apenas um teatro exterior ou então brotar de uma intenção reta, sincera do nosso coração. A missa foi precedida pela coletiva de imprensa que marcou a abertura da campanha da fraternidade na Arquidiocese, assunto abordado pelo cardeal na homilia. A campanha da fraternidade nos chama a revermos nossas relações com o próximo, nossa caridade fraterna, sempre sob algum ponto de vista. E ao longo de 60 anos, quantos pontos de vista diferentes já nos foram propostos para que nós pudéssemos exercer mais e melhor nossa fraternidade como expressão da conversão a Deus e do amor ao próximo. Após a homilia, houve o rito de imposição das cinzas. Os cristãos foram convidados a converter-se e crer no Evangelho. Com a imposição das cinzas, nós cristãos manifestamos o desejo de conversão pessoal a Deus. Além da prática do jejum, da oração e da caridade, a Igreja incentiva os fiéis para o exercício da confissão durante a quaresma. Dona Nadir chegou cedo ao Santuário São Judas Tadeu, na zona sul de São Paulo.
O objetivo foi confessar-se no primeiro dia da quaresma. Se sentir assim, apavorada, que eu estiver contrariada, os maus pensamentos, eu venho para cá confessar. Vai me aliviar meus pensamentos. Eu confesso, é um alívio para mim. Para viver bem a quaresma, a igreja recomenda a confissão. O período é considerado propício para o sacramento da penitência, que favorece a reconciliação com Deus. Quaresma, como o Advento, é um tempo litúrgico de preparação. É um tempo litúrgico onde nós assumimos a atitude de arrumar a casa. A confissão, ela tem esse gesto, de mostrar, de reconhecer a fragilidade humana no que diz respeito ao pecado. E para que o fiel realize uma boa confissão, é preciso se preparar. A igreja orienta que a oração e o exame de consciência são muito importantes neste momento. Para você confessar bem, você precisa ter a chamada contrição perfeita, a dor da alma por ter ofendido a Deus. O exame de consciência é um processo preparatório que torna a confissão mais eficiente. Por quê? A confissão ela não é uma direção espiritual. A confissão eu venho, relato os meus pecados e o padre vai dar a penitência. Faz o exame de consciência em casa, faz uma lista de pecados, vem, diz a lista e joga fora. Ana Maria não deixa de realizar suas confissões sempre que possível e diz que esse sacramento fortifica a sua fé. É uma maneira, de cada dia se reconciliar mais com Cristo. É uma maneira de a gente ficar mais leve, mais próximo de Cristo e pedir sempre perdão a Deus, Que a morte não é para nós o fim. Então, o pecado também não é o fim. Nós temos a oportunidade de reconhecer. Agora, nós temos que aproveitar o quê? O fato de que a gente está no tempo. Enquanto tem tempo, tem chance. Então, ninguém pode garantir, nem eu posso garantir, que a gente vai estar na quaresma do ano que vem. Então, vamos aproveitar bem esta e fazer aquilo que é pedido do exercício. Preparar o espírito para a vida eterna. O país ultrapassou a marca de 500 mil de casos prováveis de dengue. Nos conectamos novamente com Ronaldo da Silva em Brasília, que traz as informações. Ronaldo, boa noite. Mauricélia, é realmente muito preocupante. A batalha contra o mosquito transmissor da dengue une esforços de autoridades de saúde, forças armadas, intervenção da Organização Mundial da Saúde e, principalmente, da sociedade. Caso 87, combate a dengue. A casa é deste aposentado. O neto dele está com dengue. O neto pegou, inclusive está até deitado aqui, ele está meio doentado. Com a explosão do número de casos de dengue este ano no Brasil, autoridades de saúde, o Exército se mobilizam para conter a proliferação do mosquito. A conscientização dos moradores é fundamental para colocar as orientações em prática durante o ano inteiro. Em todo o país, 75 pessoas perderam a vida em consequência da doença. O combate ao mosquito é responsabilidade de todos. Olhar as caixas d'água se elas estão tampadas, garrafas, virá-las todas, Piscina, fazer o tratamento da piscina corretamente. Tem os ovos, em 15 minutos eclode, uma semana a gente já tem mosquito adulto. Também é necessário evitar a transmissão silenciosa. A dengue, entre 20% e 50% das pessoas que se infectam, elas podem não apresentar sintomas. Então, essas pessoas elas vão estar bem, sem sintoma, vão estar dispostas, circulando em todos os ambientes. E se um vetor, uma fêmea do mosquito picar essa pessoa, ele pode contribuir para a disseminação da doença, Brasília tem mais de 64 mil casos da doença. As visitas dos agentes de vigilância ambiental em saúde reforçam as orientações. Aquele pratinho de planta, está fazendo a limpeza 2 vezes por semana, o que acontece? A fêmea coloca os ovos ficam mais de 1 ano. Então, é necessário que ela faça aquela limpeza e retire aqueles ovos. Não só trocar a água, Quais são os sinais de alarme? Vômito que não passa, mal-estar que não passa, dor abdominal, sinais de sangramento, às vezes vai escovar o dente, sangra, gengiva, surgimento de hematomas. Aí, nesse caso, você tem que ir para o hospital para fazer um tratamento, uma hidratação venosa.
Por hoje é só aqui de Brasília, mas agora você acompanha a previsão do tempo com Mauricéia Silva. Boa noite a todos. Com você, Mauri. Boa noite, Ronaldo. Muito obrigada pelas informações. O calorão diminuiu e os temporais ganharam força em vários estados brasileiros. É o que pode se ver nesse mapa que fala dos acumulados de chuva para os próximos dias. Como se vê nessa região azul clara do mapa, que representa aí os 50 milímetros de chuva, e a região azul escura, onde a chuva pode chegar aos 75 milímetros. A frente fria vai avançar do sul ao sudeste e as fortes chuvas atingem esta área de Santa Catarina até o Rio de Janeiro. Podem ter temporais no sul de Minas Gerais, mas não chove no sudoeste de São Paulo, que representa essa região mais clara do mapa. Vai ter risco elevado de chuva no Paraná, em parte de Santa Catarina e também na região metropolitana de São Paulo, que está com alerta de chuvas intensas, onde houve o registro também de mais de 3.000 raios durante esta madrugada. No litoral norte do estado, a previsão é de chuva forte com raios. Em Caraguatatuba vai fazer máxima de 26 graus na quinta-feira e a chuva pode alcançar os 65 milímetros. Já na sexta-feira fará também máxima de 26 graus. As nuvens de tempestade da zona de convergência intertropical se espalham pela costa norte do Brasil e podem causar chuva forte entre o Amapá e o Rio Grande do Norte. Na maior parte da região centro-oeste, o tempo estará chuvoso na tarde da quinta-feira. Vamos às temperaturas em todo o país? Teremos aí mínima de 17 graus em Porto Alegre, de 23 graus no Rio de Janeiro e máximas de 29 graus em Manaus e 37 em Cuiabá. Falamos agora sobre o meio ambiente, porque pesquisadores brasileiros lançaram um alerta importante, hein? Aquecimento global, desmatamentos e incêndios combinados podem deixar a Amazônia em ponto crítico até 2050. A seca e o calor provocados pelas mudanças climáticas estão entre fatores que ameaçam causar o colapso do sistema de floresta amazônico. É o que aponta o estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina. Bernardo é um dos pesquisadores. Para ele, há indícios de que há um ponto de inflexão do qual estamos nos aproximando e que não se pode dizer quando acontecerá, se no final do século ou no próximo. De acordo com ele, até 2050, o sistema pode atingir um ponto difícil de voltar atrás. De acordo com um estudo publicado na revista Nature, a região está cada vez mais exposta ao estresse com o aumento das temperaturas, secas extremas, desflorestamento e incêndios, mesmo em localidades centrais e remotas do sistema amazônico. O pesquisador afirma que, ao chegar nesse ponto, talvez não se possa fazer nada, nem mesmo parar o desmatamento, porque a floresta morrerá sozinha e, para ele, é hora de lançar um alerta vermelho. De acordo com os estudos, entre 10% e 47% da atual cobertura florestal enfrentará fatores de estresse combinados nos próximos 25 anos. A pesquisa aponta ainda que o aumento da temperatura diminui a umidade da região e isso transforma a floresta tropical em savanas ou outras formas de ecossistemas degradados, com chance de se perder em incêndios florestais. Marina é professora e participou da pesquisa e diz que se alguém vive dos serviços ou bens ou extrai coisas da floresta, não terá mais nada, independente do caminho ou da trajetória percorrida, caso tudo isso aconteça. Essa transformação marca uma grande mudança para a Amazônia, onde a maioria dos incêndios é provocada por fazendeiros ou agricultores. O estudo é a mais recente tentativa de avaliar se e quando o ecossistema de floresta tropical poderá mudar, devido à importância da Amazônia na absorção do dióxido de carbono da atmosfera. Diante da frota de veículos no Brasil, a venda de carros movidos a combustível fóssil ou ao etanol ainda é muito maior do que a de carros elétricos. Mesmo assim, o setor tem o que comemorar com a alta na comercialização desses veículos. O Brasil teve pouco mais de 2.300.000 emplacamentos de veículos no ano passado. Mais de 111 milhões circulam por todo o país.
Já entre os veículos elétricos, até o momento, são quase 94 mil emplacamentos. A frota ainda é pequena, mas aos poucos ela vai ganhando mais espaço. Entre janeiro e dezembro de 2023, mais de 19 mil veículos elétricos foram vendidos em todo o Brasil. Uma alta de mais de 50% se comparado ao mesmo período de 2022. O crescimento desse mercado se deu em função de uma maior oferta de modelos de veículos híbridos e elétricos. O crescimento foi celebrado por Marcos, que possui uma concessionária em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Nós temos marcas estrangeiras chegando, e isso foi muito bom para o mercado, porque acelerou as outras marcas, a correrem atrás. No caso deste empresário, a compra de um veículo elétrico se deu a partir de uma necessidade profissional. Mas ele identificou outros benefícios na escolha desse tipo de carro. Eu, por exemplo, que trabalho em São Paulo, eu não entro no rodízio, além da economia, óbvio, com combustível, com manutenção, com pastilha de freio, Então, assim, uma série de benefícios em relação a isso. Entre um carro elétrico e outro, existem diferenças que ainda geram dúvidas. A principal é o abastecimento. Se você usar só no trecho urbano, viagens curtas, você consegue se dar muito bem com o carro elétrico. Uma viagem muito longa, você tem que se programar com antecedência. Outra diferença está na autonomia do veículo. No carro elétrico tem uma particularidade, o clima influencia, porque o carro utiliza a própria energia tanto para se resfriar quanto para se aquecer. Então você pode sair, desligar um carro com uma autonomia de 300 km, voltá-la a ter caído para 290 sozinho, porque ele utilizou a própria bateria para se resfriar. Quanto ao fator negativo está o valor. Um modelo que ele existia combustão e esse mesmo modelo passou a ser elétrico, ele teve realmente um aumento aí de 20% a 30%, porque a bateria ela é um item de maior valor. Mesmo assim, Rodrigo diz que a escolha foi acertada. A única coisa que eu tenho é arrependimento de não ter optado pelo carro elétrico antes. É só isso que eu sinto. O restante são só benefícios. Estamos de volta para falar desse novo tempo que está começando na igreja, que é a Quaresma, Mauriceia? E quem está internado em hospital ou acompanhando alguém que esteja em tratamento pode não ter conseguido participar da celebração desta quarta-feira de cinzas. Mas em Belo Horizonte, pacientes, familiares e funcionários do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais viveram esse momento graças ao trabalho realizado pela igreja local. Hoje foi dia de plantão para Adriana. Entre um atendimento e outro, a médica fez uma pausa para participar da missa de cinzas na capela do Hospital das Clínicas em Belo Horizonte. Isso é fundamental, essa capela linda que o Hospital das Clínicas tem, é assim para a gente vir adorar o Santíssimo, principalmente hoje na quarta-feira de cinzas, isso é uma bênção de Deus, Pacientes, familiares e outros profissionais do hospital também puderam participar. Quem não esteve na celebração pôde receber as cinzas. Foram muitas demonstrações de fé e gratidão pelo momento de espiritualidade. Talvez de Deus torcer. Que eu ouvi falar dele, Que a igreja dele lá era perto de casa. Fiquei muito agradecido, por tudo. É importante, abre muito o coração, muito mais. Seja na capela ou no leito da enfermaria, a assistência religiosa só é possível graças ao trabalho da pastoral hospitalar. Na Arquidiocese de Belo Horizonte, a ação existe há 12 anos. Há 8 anos, Padre Edson celebra missas 2 vezes na semana, realiza atendimentos e ministra os sacramentos. Através dessa pastoral, a igreja está presente, acompanhando as pessoas que trabalham na área da saúde, médicos, enfermeiros, também os doentes, os seus acompanhantes, e assim, através dessa pastoral hospitalar, levar a consolação, a paz, a força. Para quem lida com as fragilidades humanas, o apoio espiritual torna a caminhada mais leve. A gratidão pela oportunidade fez Marilene vir à Santa Missa no hospital, mesmo no dia de folga. Faz muita diferença esse alento no coração, esse Deus que nos cativa, que nos acolhe. E como assistente social, eu vejo que muitas famílias precisam desse recurso. A medicina não anda longe da espiritualidade, da fé.
é necessário ter as duas, que a gente possa acreditar nesse Deus maravilhoso, porque Ele está próximo de nós em qualquer situação, em qualquer instância. As celebrações realizadas pelo Papa Francisco na Terra Santa, pela Igreja no Brasil e as atividades neste tempo quaresmal na Canção Nova, você poderá acompanhar em nossa programação nas edições do Canção Nova Notícias. Quem faz a diferença é você que tem a liberdade para evangelizar com a Canção Nova. Conheça a obra Canção Nova e promova sua doação pelo site clube.cançãonova.com ou via Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por seu comprometimento. Olha, o início da quaresma na sede da comunidade Canção Nova foi marcado pela celebração da missa nas primeiras horas do dia e contou com a participação de muitos fiéis que se propõem a viver nos próximos 40 dias o itinerário quaresmal em preparação para a Páscoa. Ederaldo Paulini acompanharam a missa de cinzas no Santuário do Pai das Misericórdias. O verde comum da liturgia abre espaço para o roxo penitencial. Até a natureza criada por Deus sabe que o momento é de mudança. Então esse tempo de penitência é muito importante. A igreja segue os passos de Jesus. E nem na vida nossa, nem na vida de Jesus, pois só, aleluia, ele passou também pela penitência, pelo sofrimento. Na celebração de hoje, os gestos são de recolhimento, como no ritmo da canção, desacelerados. É um tempo de graça que Deus nos oferece e que nós devemos vivê-lo bem. É um kairós, né? Como costumamos dizer aqui na Canção Nova, né? Itinerário da cruz, intenso, penitencial, de purificação. Tempo propício de reconciliação com aquele que amou em primeiro lugar. E de fato, a gente permanece tentando mudar de vida o tempo todo, né? Que é uma batalha constante, é pecar, é se confessar e estar caminhando na vida cristã. Convertei-vos e crede no Evangelho. A jornada rumo à Páscoa do Senhor tem início nesta quarta-feira de cinzas, a partir desta fórmula tradicional, atualizada a cada ano como um convite para uma verdadeira mudança de vida de todo o povo de Deus. É bom assim que tenha mesmo a cruz bem marcada, bem no meio da testa, para que a gente lembre de onde a gente veio, para onde a gente vai, que a cruz é o sinal da nossa fé, né? É o grande mistério da nossa fé. Não há outro modo de viver a conversão e a penitência senão pela prática da fé. Só assim, este sacramental será eternizado. E se o fiel participar da missa, ouvir a palavra de Deus, ele já vai ter elementos para que ele possa tomar as atitudes que tem que ser tomada, que é a atitude de conversão, né? Quer dizer, mudar o vértice, voltar-se para Deus e assim se purificar. Peça ao Espírito Santo, peça com fé qual é a penitência que você precisa fazer. Ele vai falar no seu coração, ele fala. Então, entre nesse tempo de quaresma, respeite esse tempo, porque é um tempo para ser vivido. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Assista em instantes, a partir de 8 horas, a transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. Boa quaresma e ótima noite a você. Aproveite bem, então, as meditações e celebrações deste tempo novo que se inicia para aprofundarmos na fé e nas vivências da espiritualidade cristã. Boa noite, paz para você.